Uma travesti brasileira que mora na França resolveu retaliar a homofobia violenta do pastor André Valadão. Como? Revelando que ela fez não um, mas dois programas com ele. Então, André, eu vou abrir a minha boca também, sabe? Porque você pagou meu programa anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você lembra, André Valadão? André Valadão, eu acho que todo mundo conhece, né? Aquele pastor que recentemente foi parar nas notícias por causa desse caso aqui. Realizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, transmitido nas redes sociais. André Valadão insinuou que evangélicos deveriam matar pessoas LGBTQI a mais. Vamos ver. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Se eu pudesse, matava tudo, começava tudo de novo. E daí, depois disso, aqui nesse corte do UOL, eles não chegaram a mostrar isso, mas ele ainda fala, tá com você, meu irmão. Então, assim, tipo, meio que dando a entender, ó, Deus não pode mais matar, mas tá com você, né? E depois disso veio o tradicional pedido de desculpas, né? Pastor André Valadão, diante da repercussão negativa, ele alegou que a declaração não diz respeito à morte, mas sim à mudança de comportamento. Na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. É incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa como esse pastor é homofóbico, esse pastor ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja. E por aí vai. Tá, foi esse o caso. Isso aqui o Álvaro já tinha trazido aqui no Meteoro, foi muito discutido em outros meios de comunicação, até na mídia hegemônica e tudo mais. Qual que é a novidade? A novidade é uma travesti brasileira que vive na França, chamada Thalita Oliveira, que colocou nas redes sociais dela esse vídeo aqui. Não, tá abrindo a boca pra falar muita besteira, sabe? Então, André, eu vou abrir a minha boca também, sabe? Porque você pagou meu programa anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você lembra, André Valadão, que você pagou o meu programa e que você foi passivo comigo? Mande me processar, André Valadão. Agora me processe que eu quero ver se eu vou responder a convocação desse seu juiz. Que eu quero mandar você e o juiz que vai aceitar esse processo, mandar se fuder. Confesse, André Valadão, que você saiu comigo 2 vezes e pagou meu programa, ou você vai dizer que é mentira, sua passiva? Diga, André Valadão, que você pediu pra mim vestir a sua camisa e pôr aquele boné lá que você tava com ele. Fale, André Valadão, que você me pediu pra pôr o boné e pôr a sua camisa, que você não tem tesão nem em travesti, você tem tesão em homem. Fale isso, André Valadão. Por que você não pede para os cristãos da sua igreja, os evangélicos, dar na cara dos hipócritas? Para eles virem dar na sua cara. Porque ninguém tá entendendo que você é outra. Você já pagou, já deve ter pagado o programa de outras também, não é verdade? Assuma, rapaz, que você é outra e que você acusa todas as LGBT pra poder sair de mansinha, que você é outra enrustida. Sou eu, André Valadão. Thalita Oliveira, lembra de mim, a Pamela? Pois bem, mudei de nome, agora é Thalita, André Valadão. Lembra? Lembra, André? O que é que eu detalhe? Sua maricona suja. Maricona suja. Gente. E daí,
O André sentiu, saiu lá na Folha de São Paulo, coluna da Mônica Bergamo, Valadão denuncia travesti Thalita Oliveira à Justiça Europeia. Em vídeo brasileiro que mora na França, diz que o pastor pagou para o programa com ela. Então ele realmente foi atrás. Agora eu vou contar uma coisinha para vocês, gente. Isso aqui foi um bait, tá? Tudo isso que eu fiz até agora foi um grande e enorme bait, porque não era essa a notícia que eu queria trazer aqui. O que eu queria trazer aqui para vocês, e até o Kenji está surpreso porque nem ele estava sabendo disso, eu queria falar, na verdade, dessa travesti, da Thalita Oliveira, porque ela é uma personagem que tem história. Ela tem história. Já eu lembro dela lá de 2014, tempo que eu era mais ativa na comunidade LGBT, na militância LGBT, que ela, na verdade, é uma ex-travesti. Vocês entenderam? Ela era, aí Travesti. desconverteu por causa de religião. Cura gay, e daí Cura gay, depois aham. passou pela cura gay, deixou de ser travesti para depois dizer que cura gay não existe e se reassumir travesti, né? Então, aqui uma reportagem de 2015, conheça a história de Thalita Oliveira, a ex-militante da cura gay que voltou a ser travesti. E sim, nós estamos falando da mesma pessoa. E daí a gente vai descobrir que, inclusive, teve a participação de um outro nome bem famoso em todo esse processo de cura gay dela, que é do deputado Marco Feliciano. Meu Deus! Olha o tamanho desse rolo. O multiverso está se juntando, o que está acontecendo? Naquela reportagem ali que eu mostrei, que é de 2015, da Veja, traz o relato dela de como que ela passou pela cura gay e voltou a ser travesti. Ela vai contar toda a história dela, de que ela, e eu conheci ela nessa época, ela antes de passar pela cura gay, ela era travesti, ela tinha uma presença aí nas redes sociais, mas como uma conservadora de direita, e daí por causa disso ela foi muito atacada pela esquerda, e daí ela conta que ela se sentiu, por causa dos ataques da esquerda, ela se sentiu acolhida pela direita, pelos liberais, pelos conservadores. Então ela até traz aqui, né? As únicas pessoas que me abraçaram foram justamente os conservadores, direitistas, liberais, cristãos, mas principalmente os evangélicos. Foram inúmeras mensagens de apoio, carinho, compreensão, e tendo em vista a minha solidão, tudo aquilo me tocava demais o coração. Afinal de contas, quem não gosta de ser abraçado em um momento de dor? E foi nesse ponto que ela acabou. Ela fala que por livre e espontânea vontade, mas ela diz que por livre e espontânea vontade, depois um parágrafo inteiro dizendo como que, apesar desse acolhimento, ela era muito pressionada por esses evangélicos, passando aí pela tal, aspas, cura gay e se tornando uma ex-travesti, adotando o nome Tiago. Babado, amiga. Ok. Não acaba nunca a história. Aquelas que você vai. É pior que a primeira, vai indo. Não, vai indo. Essa história vai longe, porque a gente ainda nem chegou na parte do Feliciano. Ela passa pela cura gay, mas ela diz que, apesar disso, ela continuou não sendo muito acolhida dentro entre os evangélicos, né? A partir desse momento foi que as coisas começaram a passar a pesar. Dentro da igreja, eu nunca fui verdadeiramente aceito, aí se referindo a si mesma no masculino, porque foi durante esse processo de cura gay. Eu frequentava a Assembleia de Deus em Porto Alegre, minha presença gerava incômodo em muitos irmãos e irmãs, por isso minha pressa em mudar logo o meu visual. Eles não queriam tocar na minha mão, tinham um profundo nojo de mim pelo fato de eu ser um ex-gay. Foi nesse momento que entra aí um personagem, o deputado Marco Feliciano. Olha aqui, deputado Marco Feliciano e Thalita, na época, aí se apresentando como Tiago, depois de ter feito retirada das próteses de silicone e tudo mais. Nesse ponto, ela fala que a rejeição não apenas não diminuiu, como ela começou a perceber a hipocrisia dentro da igreja. Então ela fala, vi grupos de jovens dentro da igreja mantendo relações homossexuais e sendo acobertados por pessoas da congregação, mas de mim, pelo fato de ser assumido, eles tinham repúdio. Ok, a revolta cresceu e daí veio a punhalada nas costas. Nós temos aqui que
muitas pessoas me aconselhavam que eu deveria dar meu testemunho nas igrejas para que, através disso, eu alavancasse a minha vida financeira. Mesmo que eu não acreditasse mais em nada daquilo se referindo a cura gay, na visão deles eu deveria seguir em frente. Afinal de contas, eu atenderia o desejo midiático deles e rechearia meu bolso de dinheiro. Gente, se vocês têm alguma dúvida de que essa história de cura gay é uma balela, tá aí, né? A revolta continuou. Daí vamos lá. O mesmo político que outrora me apoiou, o mesmo político se referindo ao Marco Feliciano, e me deu forças, viria me apunhalar quando eu mais precisei dele. Numa certa audiência pública, a qual fui convidado a comparecer em Brasília, eu não tinha recursos financeiros para pagar minha viagem, pois já havia passado uma semana em um congresso em Curitiba, e fui pedir auxílio dele. Foi nessa hora que ele me humilhou, disse que não poderia custear e soltou a seguinte frase: no seu passado você fez coisas horríveis com seu corpo, se referindo ao período em que ela se prostituiu. E agora, por Deus, você não pode fazer? Cara, ele basicamente falou, se prostitua e pague a sua própria passagem, né? Foi isso que o Marco Feliciano falou para ela. Aí caiu a ficha, né? Percebeu que estava sendo apenas usada, caiu a ficha que a história toda de... E também caiu a ficha de que o sofrimento que ela passou não era por ser travesti, era pelo preconceito, né? Eu nunca fui infeliz sendo travesti, nunca fui infeliz sendo homossexual. Fui infeliz sendo prostituta, tendo que vender meu corpo para homens estranhos, homens que eu não desejava. Isso sim era o que me matava de angústia. Me prostituir para poder sobreviver, que já que no Brasil não oferece oportunidade de trabalho para travestis e transexuais. Aquilo me corroeu por dentro pela última vez. Foi aí que realmente resolvi romper com tudo e todos. Abandonei a congregação, recolhi-me e calei-me nas redes sociais. Dei um basta em tanta mentira e falsidade. Cansei de ser usado por pessoas como ele que desejavam ter somente um estandarte ex-gay para uma causa a qual ele nem mesmo compreende. Tipo, forte. Muito. Forte. E aí, né, chega a conclusão. Eu tinha que me submeter a tudo que eu tive que me submeter a tudo que me submeti, eu tinha que experimentar na minha pele para chegar à mais óbvia das conclusões. Não existe cura gay, não existem as gays, tudo é conveniência, medo e pressão psicológica das pessoas. Eu confesso que hoje eu não acompanho mais Thalita Oliveira, não sei como estão os posicionamentos, eu sei que nessa época aí, em 2015, quando ela passou por todo esse processo e voltou, se reassumiu travesti, ela não abandonou a direita, inclusive na época ela ainda era olavista. Então, assim, tipo, eu não sei como que são as posições políticas dela hoje, mas assim, tipo, naquela época, pelo menos, ela, apesar de tudo isso, ela continuava sendo olavista, mas esse não é o ponto. O ponto é, sim, eu fiz um bait com vocês, eu usei o fato dela ter falado do André Valadão para trazer essa história, para mostrar para vocês, gente, pelo amor, não acreditem nessas coisas de cura gay. Tá aí um caso clássico mostrando que é tudo uma pressão psicológica fodida que essas pessoas nas igrejas fazem com quem busca algum tipo de acolhimento, por qualquer que seja a razão, e para forçar a pessoa a isso, que o sofrimento delas não deixa de existir, e que são usadas, literalmente usadas, como parte de um projeto político, como parte de um projeto financeiro. Perfeito. É isso. Perfeito. Eu acho que é muito importante entender, e isso até gerou um rebuliço esses dias na nossa querida rede social da saúde mental, Twitter, falando de transfobia, que o nosso querido Jutz, o Need for Speech, no Twitter, colocou uma coisa que parece muito forte, mas que é a verdade, a gente precisa entender. Hoje, o centro nevrálgico do neofascismo e, portanto, também do neopentecostalismo é a transfobia. É um projeto político forte de violência a esses corpos e um projeto midiático, porque toda a construção do neofascismo se dá em torno
do culto a um tipo de corpo, que é o corpo da masculinidade, o corpo masculino. E nesse ponto, o corpo trans é, portanto, o corpo a ser odiado. É aquele que, já que não há mais como parar os gays, as lésbicas, a gente consegue, inclusive, pegar alguns tipos desses grupos contra as pessoas trans, e isso vira a pauta política. E essas pessoas são usadas, então. Então, muitas vezes, me dói muito no coração, Sofia, o que eu vejo que está acontecendo com aquela mocinha que agora está passando pela transição, mocinho Catilares. Catilares, Sim, esse é o nome, certo? Eu Catilares, também não sim. é muito do meu mundo, mas eu acompanho assim. Por quê? Não existe destransição, como a gente acabou de ver, espontânea e aleatória. Existe alguém extremamente vulnerável sendo cooptado por um projeto político sob pressão, e que quanto mais for zoada, mais for tratado como uma pessoa escrota pelas decisões que toma, etc e tal, mais vai ser acolhido nessas igrejas, nesses pastores, nesses gurus, e vai demorar muito a perceber o que a gente acabou de ver nesse caso, que na verdade essa pessoa está sendo usada como um projeto político de socialização dos corpos, de domesticação dos corpos, por causa de uma coisa que não é nada além de dinheiro. Isso dá grana, mercado. Cura gay, cura trans, essas porra tudo, só tem uma coisa, não é moral de Deus. Isso tudo é o marketing. O que tem é grana. Isso dá dinheiro para as igrejas, isso enche o bolso dos palestrantes, como Marcos Felicianos, como André Valadão e como essas peste que aparecem em tantas igrejas neopentecostais. Isso é muito sério e é preciso trabalhar isso urgentemente, entendendo que a transfobia é hoje o centro nevrálgico desses neofascismos, desses neopentecostalismos. É, portanto, também urgente e latente a necessidade de combater as transfobias nos campos políticos, no dia a dia, nos grupos, inclusive, minoritários, que a gente bem sabe que também tem.